Nesta videoaula faremos um estudo sobre as proteínas. Vou passar aqui os slides para iniciar a aula. Vamos começar observando alguns exemplos de proteína. A proteína é uma molécula de muita diversidade funcional e estrutural. Então podemos encontrar proteína no leite, por exemplo, como a caseína, a albumina, são exemplos de proteína. A albumina é a proteína que forma a clara do ovo. Caseína, proteína encontrada no leite, albumina no ovo, na clara do ovo mais especificamente. A hemoglobina, proteína encontrada no sangue, responsável pelo transporte de oxigênio. Outros exemplos de proteína: o colágeno, proteína encontrada na pele, dá consistência à pele, componente também dos ossos, componente dos tendões. Os tendões são estruturas tecidos que vão ligar os nervos, os músculos aos ossos. A queratina, proteína encontrada na pele, ela impermeabiliza a pele, nos bicos, nas unhas ou nas garras e nos cornos e chifres dos animais. Formam também anticorpos, que são proteínas de defesa. Aqui nós tivemos alguns exemplos da importância das proteínas para os seres vivos. Existem outros ainda que iremos ver ao longo dessa aula. Proteínas são formadas por aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Aqui vamos definir o que é uma proteína. Uma proteína é uma sequência de aminoácidos, como eu tenho aqui um aminoácido, dois aminoácidos. É uma sequência de aminoácidos unidos através da de ligações peptídicas. Por isso que as proteínas também são chamadas de polipeptídeos, porque há várias ligações peptídicas formando a sua estrutura. Mas antes de voltarmos aqui à conceituação de proteína, vamos analisar o que é a fórmula geral de um aminoácido. As proteínas são formadas por aminoácidos. Há 20 tipos diferentes de aminoácidos usados pelos seres vivos na síntese de proteína. Então vamos olhar um aminoácido aqui, a fórmula geral. Na fórmula geral eu tenho um hidrogênio, tenho uma função amina, um ácido carboxílico, um carbono central e um radical. Os aminoácidos vão diferir apenas quanto a esse radical. Essa outra parte do aminoácido é igual para todos os 20 aminoácidos. Na ligação peptídica haverá uma união entre o ácido carboxílico de um aminoácido, observe, o ácido carboxílico de um aminoácido, onde é que eu tenho a hidroxila aqui, e a função amina, NH2, a função amina, observe, NH2, do outro aminoácido. Então nessa ligação, nessa união, vai se formar uma ligação química e haverá a liberação de uma molécula de água. Então nós podemos dizer que é uma reação por desidratação. Recapitulando, eu tenho proteínas que são formadas por aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Existem 20 tipos de aminoácidos. Esses aminoácidos são formados por um carbono central, um hidrogênio, uma função amina, um ácido carboxílico e um radical. A ligação entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica e ocorre entre o ácido carboxílico de um aminoácido e a função amina do outro aminoácido. Nessa formação, nessa ligação, libera-se uma molécula de água, H2O. Aqui só para relembrar aqui a fórmula geral do aminoácido: o ácido carboxílico, o hidrogênio, a função amina e o radical. Os aminoácidos vão diferir quanto a esse radical. A proteína, por outro lado, ela pode diferir quanto ao tipo de aminoácido. Não é obrigado que a proteína tenha todos os 20 aminoácidos. Umas podem ter os 20, outras podem ter menos. Pode diferir também quanto à ordem, porque eu posso ter os mesmos aminoácidos, mas a ordem, como a formação de uma palavra, eu uso as mesmas letras, mas alterando a ordem das letras eu posso alterar a palavra que vai se formar. Aqui é só para ilustrar os aminoácidos: a glicina, a alanina, valina, leucina, isoleucina. Observe que o que vai diferir de um aminoácido para o outro é apenas o radical.
certo? Aqui ó, o hidrogênio, o NH3. Só o radical faz com que eles se tornem diferentes uns dos outros. No total temos 20 aminoácidos sendo usados na produção de proteínas. Os aminoácidos podem ser divididos em essenciais e não essenciais. Não essenciais são aqueles que o organismo produz. O organismo não produz como se fosse uma planta, a partir de compostos inorgânicos. Não, ele transforma um aminoácido em outro, mas de toda forma ele pode obter através da sua própria produção. Mas existe outro grupo de aminoácidos que são os aminoácidos essenciais. Esses não são fabricados pelo ser humano ou por outros animais e precisa ser obtido através da alimentação. Então, aminoácido não essencial é aqueles que o organismo pode produzir. Estão inclusive listados aqui: a leucina, ácido aspartico, cistina, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, aspargina. Ok. E aqui eu tenho listado os aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo não tem condição de fabricar e precisa obtê-los através da alimentação. Alimentos ricos em proteína. A carne é um alimento rico em proteína, o leite e seus derivados, por exemplo, coalhada, iogurtes, queijos, ovos, especialmente a clara do ovo, que é formada pela albumina, uma proteína que contém os 20 aminoácidos, por isso é uma proteína muito importante. As plantas leguminosas, como feijão, fava, ervilha, lentilha, todos esses alimentos que são leguminosos são ricos em proteínas. Vejamos aqui algumas das principais funções das proteínas. Primeiro, formam as membranas, é um componente das membranas plasmáticas das células. Então as células são revestidas por uma membrana, a membrana plasmática. E nessa membrana nós temos uma camada bimolecular de lipídios intercaladas por proteínas que podem funcionar como poros, como é o caso dessa aqui. É um poro para as substâncias hidrossolúveis. As substâncias hidrossolúveis entram e saem da célula através de poros formados por proteínas. Formam muitos hormônios, como é o caso do hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. Formam fibras musculares e tendões, como nós inclusive já vimos no começo da aula. As fibras musculares são formadas principalmente pelas proteínas a quitina e miosina. Transportam oxigênio, como é o caso da hemoglobina, substância que é responsável pelo transporte de oxigênio. A maior parte do oxigênio é transportado no sangue através se liga com a hemoglobina, e a hemoglobina leva o oxigênio dos alvéolos até os tecidos, as células. Impermeabilizam a pele, é o caso da queratina. A queratina é uma proteína presente na pele, na nossa pele, por exemplo, que vai impedir que nós percamos água quando entramos num rio ou num lago, ou mesmo que a água se evapore, percamos água através da transpiração excessiva. Formam as enzimas, e aí um capítulo à parte. É um assunto. As enzimas são catalisadores. Catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações químicas. E aqui cabe um comentário maior sobre esse tipo de proteína. Aqui eu tenho uma substância, um substrato, vamos supor que seja a maltose. O sufixo -ose quer dizer um carboidrato, me remete aos carboidratos. Então tem aqui a maltose, que é um disacarídeo, formado por duas moléculas de glicose. E nessa figura nós temos a enzima que vai quebrar essa maltose. Observe que ela tem um sítio ativo, uma região de encaixe entre a enzima e o substrato. Ela vai encaixar no substrato, formando um complexo enzima-substrato, e no final da reação a enzima continua intacta, como podemos ver nessa figura, número 3, e temos aqui o produto, que é no caso glicose mais glicose. Podemos concluir que a enzima ela faz parte dos reagentes e também do produto. Temos o produto aqui, glicose mais a enzima, ou seja, ela não se degrada ao longo do processo. Pela especificidade da relação entre enzima e substrato, porque se eu tivesse um outro tipo de formato aqui nesse sítio ativo da enzima, não haveria como encaixar no substrato. Por esse motivo, alguns autores comparam
a enzima e o substrato com a relação chave e fechadura, porque só uma chave pode abrir determinada fechadura. Aqui eu tenho outro exemplo de encaixe entre a maltase, que é a enzima, maltase, o substrato, a maltose, o encaixe e formando o produto do qual a enzima faz parte. Então, relembrando que enzimas são proteínas que aceleram a velocidade das reações químicas, são nossos catalisadores biológicos. Na indústria pode existir catalisadores inorgânicos, mas no corpo humano ou nos seres vivos, de modo geral, esses catalisadores são de natureza proteica. Fatores que interferem na velocidade das reações químicas. Vamos ver alguns fatores. O primeiro fator que iremos analisar é a temperatura. Vamos representar o efeito da temperatura sobre a velocidade das reações enzimáticas através de um gráfico. Nesse gráfico eu tenho um eixo horizontal representando a temperatura e um eixo vertical representando a velocidade da reação. O gráfico que representa essa relação entre temperatura e velocidade será sempre uma parábola, um sino. E nesse gráfico eu também posso observar a temperatura ótima. É a temperatura na qual a velocidade da reação enzimática é máxima. A temperatura é máxima. Observe. A enzima pode funcionar abaixo da temperatura ótima? Pode. Se a temperatura estivesse nesse nível aqui, nesse ponto aqui, a velocidade era menor, mas a enzima estaria funcionando. Se eu passar da temperatura ótima, a velocidade continua a haver reação, mas a velocidade vai caindo, até que chegue a um ponto em que a reação deixa de existir. E aí nós dizemos que as enzimas foram todas desnaturadas. Desnaturação é um processo de perda da estrutura tridimensional da enzima. Ela não pode mais se encaixar no substrato porque ela teve sua forma tridimensional afetada por algum fator ambiental, como por exemplo no caso aqui que nós vimos, a temperatura. Uma temperatura muito elevada, no caso do ser humano, se tomarmos o ser humano como exemplo, nossa temperatura média é de 36 graus e meio. Há enzimas que funcionam melhor a 37, outra a 36, mas essa média aí garante uma boa funcionabilidade. Claro que se nós aumentarmos a nossa temperatura a um nível muito elevado, por exemplo 42 graus, já o indivíduo pode entrar em estado de delírio. Aos 45 graus, 44 graus, o indivíduo já pode sofrer uma lesão muito grave, as enzimas do cérebro se desnaturar e o indivíduo pode até sobreviver, mas há o risco de adquirir algum tipo de demência. Já existem bactérias que vivem em fontes termais, cuja temperatura pode chegar a 70 graus sem desnaturar as suas proteínas. A concentração do substrato também é um fator, porque se o substrato estiver diluído, vamos supor, uma pequena quantidade de substrato numa grande quantidade de água, as enzimas vão ter mais dificuldade em encontrar o substrato. Isso diminui a velocidade da reação química. O grau de acidez, que nós chamamos de pH, o grau de acidez, é um fator muitíssimo importante na determinação da velocidade das reações químicas. Vamos tomar como exemplo aqui, o gráfico continua a ser semelhante ao gráfico que representa a relação entre a temperatura e a velocidade. Nesse gráfico nós temos um eixo horizontal representando o pH e um eixo vertical representando a velocidade da reação. Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho uma enzima aqui com pH ótimo. pH ótimo é o pH no qual a velocidade da reação é máxima. pH ótimo, pH 2. É o caso, por exemplo, da enzima tripsina. A tripsina é uma enzima que é produzida, sintetizada e liberada no estômago e ela quebra proteínas. Vamos supor que eu tenho aqui um pH ótimo igual a 2. Abaixo do pH 2 a enzima funciona, mas tende a deixar de funcionar se eu me aproximar de mais de zero, muito de zero. E se eu passar de 2, ela vai diminuindo a velocidade até que chega um ponto que a velocidade será zero, quando todas as enzimas tiverem sofrido desnaturação. Então, mais uma vez, o gráfico é uma parábola.
Aqui é um esquema para representar a enzima mais o substrato, formando a estrutura, o complexo enzima-substrato, mais a enzima mais o produto. Deixando claro que a enzima faz parte tanto dos reagentes quanto dos produtos, ou seja, ela não se desnatura, ela não se destrói, não se degrada ao longo da reação. Chamado de substrato a substância sobre a qual a enzima atua. Desnaturação de proteína, como eu já mencionei. Observe que a maltase desnaturada não pode encaixar na maltose. Aqui eu tenho uma angulação que impede essa união entre a formação do complexo enzima-substrato. E os fatores que podem levar a essa desnaturação pode ser a temperatura, o pH, alteração de temperatura e de pH. Cada enzima tem sua temperatura ótima, seu pH ótimo. Nomenclatura das enzimas. Nomenclaturas são as regras que se usa para dar nome. Então, como é que se dá nome às enzimas? É um processo muito fácil. Rapidamente nós entenderemos. A sacarose é um carboidrato, um açúcar formado pela frutose mais glicose. A enzima que vai quebrar a sacarose é a sacarase. Então, sacarose quebrado pela sacarase. Eu vou acrescentar o sufixo ase. Então, se o carboidrato é sacarose, a enzima é a sacarase. Vamos ver outros exemplos para fixarmos o assunto. A enzima que quebra proteínas são as proteases. Observe o sufixo ase. A lactase é a enzima que quebra a lactose. A lactose é um disacarídeo presente no leite. A enzima que quebra, qual a regra usada para formar o nome da enzima? Eu uso o nome do substrato sobre o qual a enzima atua, mais o sufixo ase. Se a enzima atua no substrato lipídio, acrescento o sufixo ase e vai formar lipase. A celulase atua na celulose. A celulose é um polissacarídeo presente ou encontrado na parede das células vegetais. E aqui eu encerro essa videoaula sobre proteínas.